Olá, o meu nome é Jorge e espero que esteja tudo bem com vocês. Glória a Deus por isso. Hoje vamos estudar sobre a polêmica entre Adão, Eva e o feminismo. Durante milênios prevaleceu uma sociedade patriarcal, machista, uma sociedade onde somente os homens têm voz e vez. Os nossos ancestrais sabiam como foi duro para as mulheres terem as suas vidas completamente dependentes dos homens para tudo. Cuidar dos filhos, votar, dirigir, estudar, carreira militar, sustentar a família, praticar esportes, política, vida profissional, exercer cargos de liderança, etc, etc. Por conta dessa opressão, as mulheres acabaram caindo no extremo oposto, o feminismo. O extremismo nunca foi bom, pois saímos de um extremo e caímos no outro. É o tal do 8 ou 80. É dos extremismos que vêm as polarizações, os fundamentalismos e fanatismos religiosos. O feminismo estaria certo se somente enaltecesse o papel da mulher na sociedade, mas o pernicioso do feminismo é querer rebaixar os homens à mediocridade, como na cultura woke, tão na moda nos dias de hoje, enaltecendo as qualidades das mulheres e os defeitos dos homens, como se fosse uma vingança odiosa contra tantos milênios de opressão. Será justo que os homens de hoje, ou os poucos que sobrou, ou o pouco que sobrou deles, terem que pagar pelos milênios de opressão contra as mulheres? Será? Sem querer entrar no mérito das questões feministas, pergunto para vocês se os homens e as mulheres têm a mesmíssima capacidade de raciocinar, de tomar decisões e de agir. Então, por que será que as mulheres sempre foram bastante discriminadas, desde que o mundo é mundo? Se existem homens medíocres, também existem mulheres medíocres. Se existem homens muito inteligentes e líderes natos, também existem mulheres nessa mesma proporção. Se existem pessoas capacitadas ou medíocres, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, então por que estas últimas, as mulheres, foram tão discriminadas desde que o mundo é mundo? Por que será? A resposta a essa pergunta é que a mulher, mais precisamente a primeira mulher da humanidade, Eva, pecou ao acreditar na serpente e pecou mais ainda ao seduzir Adão no jardim do Éden. Pois muitos argumentam que a serpente sabia que, se Adão fosse tentado antes que Eva fosse, ele teria resistido e denunciado a serpente para Deus. Mas a serpente, maliciosamente, sabia da curiosidade e do poder de sedução da mulher, e que, por esta ter uma vontade fraca, seduziria Adão a desobedecer ao Senhor Deus. Entretanto, ao ler um excelente livro com o título Comentário Judaico do Novo Testamento, publicado em 2008 pela editora Atos e escrito por um respeitável rabino convertido ao cristianismo, Davi H. Stern, nos revela na página 694 que não foi Eva quem pecou, mas Adão, já que foi ele quem desconsiderou o mandamento de Deus. Eva, por sua vez, foi enganada. E ele usa 2 Coríntios 11:3. Então nós perguntaremos, se somente Adão pecou e Eva não, já que foi enganada, como será que isso aconteceu? O autor Davi H. Stern nos dá uma pista, citando o texto de 2 Coríntios 11:3. Então vamos ler esse texto e ver o que é que tem nele, o que é que ele tem a nos dizer.
Temo, entretanto, que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também corrompa vossos pensamentos, afastando-os da sinceridade e da santidade devidas a Cristo. E esse texto bíblico nos arremete a Gênesis 3, de 4 a 5 e 13, que diz, no versículo 4 e 5, a serpente replicou à mulher, de modo algum morrereis. É que Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E mais adiante, no versículo 13, diz, disse, pois, o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. E por que será que Satanás é simbolizado justamente pela serpente e não por um javali, um lagarto, um tigre, morcego, tubarão, esquilo, etc.? É porque no primeiro versículo desse terceiro capítulo de Gênesis diz, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E a astúcia da serpente era tanta que Satanás se aproveitou dela para seduzir Eva. As serpentes, em geral, possuem um corpo esguio, coberto de escamas brilhosas e coloridas, que, de uma certa forma, hipnotiza suas vítimas, e ela sempre se aproxima sorrateiramente. Ela se aproxima serpenteando pelo meio do mato, sem balançar suas folhas e sem fazer barulho nenhum. Quando a vítima percebe, já não dá mais tempo de fugir, pois o bote é rápido e certeiro, tão diferente dos outros animais, que se aproximam de suas vítimas com um estardalhaço, dando tempo delas perceberem e escaparem. As atitudes da serpente são as que mais se aproximam das atitudes de Satanás, sempre sorrateira, camuflada no meio da vegetação. Satanás não usa a camuflagem da vegetação para se aproximar. A sua camuflagem preferida é a mentira, o engano, através de palavras aparentemente sábias, ao dizer para Eva, de modo algum morrereis. É que Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Antes do primeiro contato com a serpente maligna, Adão e Eva jamais haviam conhecido o que é a mentira, jamais haviam experimentado a desobediência a Deus. Eles jamais poderiam saber o que significava isso e, principalmente, quais seriam as consequências disso tudo. Dizem os psicólogos que as mulheres são mais curiosas que os homens, e a serpente maligna usou esse ponto fraco de Eva para seduzi-la com suas mentiras ao lhe dizer: vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Eva não sabia o que era ser uma deusa, ela nunca havia passado por essa experiência, mas as palavras da serpente soavam aos seus ouvidos como se fossem música, e ela pensou consigo mesma: se tudo que Deus criou é bom, isso só pode ser muito bom, só pode ser bom também. Que mal pode haver em experimentar? A serpente já havia hipnotizado Eva, antes mesmo dela morder da fruta. Mas o efeito da mordida da fruta mordida produziu nos lábios e na boca de Eva uma espécie de entorpecimento, muito semelhante ao produzido pela ingestão de álcool ou drogas alucinógenas. E Eva, assim entorpecida pelo engano, ofereceu a mesma fruta para Adão comer. Veja. A mulher notou que era tentador comer da árvore, pois era atraente aos olhos e desejável para se alcançar a inteligência. Colheu o fruto, comeu e deu também ao marido, que estava junto, e ele comeu. Como está no versículo 6 de Gênesis 3. Adão, nosso primeiro pai, percebeu
então uma estranha mudança no comportamento de Eva e ficou curioso para saber mais a respeito. Sua boca se encheu de água, salivando ávida em experimentar daquele fruto. E então tudo foi consumado e o pecado entrou no mundo, entrou na humanidade. Para quem já estudou todo o capítulo 3 de Gênesis, sabe como terminou essa triste história, que afetou toda a humanidade, até a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Adão estava próximo de Eva, quando a serpente proferiu suas palavras diabólicas, e ambos comeram do fruto proibido, acreditando na promessa nefasta da serpente, de que eles se tornariam como deuses. Mas aconteceu justamente o contrário. Em vez de deuses, eles se tornaram desgraçados, se tornaram desprovidos da graça de Deus, e nesse estado jamais poderiam permanecer no jardim do Éden, sendo expulsos de lá. Os ateus e também os que não acreditam na Bíblia dirão que Adão e Eva jamais existiram, que isso foi uma invenção patriarcal para subjugar as mulheres. E, o pior, pasmem, já vi padres e pastores progressistas dizerem que não acreditam em Adão e Eva, mas não vou citar nomes e nem situações por motivos óbvios, é lógico. Satanás não se apresenta como nos filmes de terror, nem nas imagens, nem nos afrescos medievais, de aparência aterradora, com chifres e tridentes pontiagudos, de asas encardidas, dentes assustadores e envolto em fumaça e fogo. Não! Não! Se Satanás aparecesse assim, até mesmo os maus fugiriam dele. Satanás não é assim. Ele é um anjo maldito que sabe se travestir de anjo de luz, como está em 2 Coríntios 11:14. Ele precisa se camuflar assim para poder disseminar as suas horríveis mentiras. Em 1791, uma intelectual feminina chamada Olympe de Gouges, não sei se é assim que se pronuncia, morta durante a Revolução Francesa, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que foi o precursor do movimento feminista durante todo o século XIX. Esse movimento se dispunha a dar um basta a tantos e tantos séculos de opressões machistas, patriarcais. Então, nesse século, surgiu o movimento precursor do feminismo. Em resposta a esse movimento feminista e, de certa forma, ateu, muitas igrejas passaram a ordenar muitas pastoras mulheres. E na Igreja Católica, a imagem da Virgem Maria tem sido cada vez mais evidenciada nas liturgias em geral. Começando pelas várias aparições de Fátima, Aparecida, Lourdes, Medjugorje, etc. Guadalupe, esqueci de mencionar. Em vários evangelhos apócrifos, e até mesmo nos evangelhos canônicos, Maria Madalena é retratada como a apóstola dos apóstolos. E nas cartas de Paulo, as mulheres desempenharam papéis de liderança na igreja. Um exemplo disso é Priscila, ou Prisca, que sempre é citada primeiro que seu marido Áquila. Em Atos 18:26, Romanos 16:3 e 2 Timóteo 4:19, como colaboradores do apóstolo. Se estudarmos a história dos primeiros séculos do cristianismo, veremos que várias mulheres exerceram forte liderança da igreja, porém na flagrante intenção de diminuir o papel das mulheres na igreja, é que Gregório Magno, que foi papa entre os anos 590 e 604, inventou que Maria Madalena era prostituta. Não vemos nenhum vestígio desse absurdo nas Sagradas Escrituras, e nenhum teólogo ou historiador sério concorda com isso. Mas a realidade é que desde então essa invenção
surtiu efeito e o papel das mulheres na igreja ficou restrito ao posto máximo de madre superiora, e assim mesmo somente dá ordens para outras mulheres, as freiras, e única e exclusivamente dentro do convento para a qual foi designada. Já que as mulheres já não podiam mais exercer cargos de liderança na igreja, é que Maria, a mãe de Jesus, precisou ser cada vez mais exaltada na tentativa de calar a voz das feministas. Isso na Igreja Católica. E nas igrejas protestantes encontraram também uma forma de calar a voz das feministas, passando a ordenar mulheres como pastoras a partir de meados do século XIX. Pode pesquisar à vontade, que depois da Idade Média, desde a Idade Média, mulher nenhuma era ordenada pastora, só a partir do meio do século XIX. Nessa mesma época, as mulheres não poderiam ser ordenadas para celebrar missas, atender confissões e consagrar a Eucaristia. É que Maria, a mãe de Jesus, teve que ser exaltada cada vez mais nas liturgias católicas. Já que as mulheres na Igreja Católica não poderiam ser ordenadas pastoras e nem sacerdotisas, é que a Igreja precisou exaltar cada vez mais Maria, a mãe de Jesus. Em 1854, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E, coincidentemente ou não, um século depois, com o fortalecimento do feminismo em todo o mundo, é que em 1950 o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção aos céus da Virgem Maria, em corpo e alma. São claras tentativas de satisfazer as feministas, mas elas de bobas não têm nada e se fortaleceram ainda mais em suas militâncias. Se estudarmos as obras dos maiores teólogos dos 5 primeiros séculos da era cristã, mais conhecidos como os padres da Igreja, pela Igreja Católica, ou os pais da Igreja, pelas igrejas protestantes, veremos que falam muito pouco ou quase nada sobre a mãe de Jesus, bem diferente dos tempos modernos, onde os católicos dirigem suas preces e orações a Maria, botando Maria na frente de tudo, com o risco de falarem mais, rezarem mais a mãe de Jesus do que ao próprio Cristo Jesus, nosso único e suficiente Senhor Deus e Salvador. Costumo dizer que os protestantes omitem o que o Espírito Santo disse à Virgem Maria. Bendita és tu entre as mulheres, em Lucas 1,42, e já os católicos exageram. Porque não poderia haver um meio termo, ou seja, honrar devidamente a mãe de Jesus sem exageros, como fizeram os grandes teólogos dos primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da Igreja, para que todos sejam um e que as diferenças entre católicos e protestantes acabem e o feminismo desapareça. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.